Shalom, boa tarde. Estamos hoje no dia 29 de dezembro do ano 2020, pelo calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, nós estamos no dia 14 do mês de Tevet, do ano 5781. Bendizemos a Hashem, que podemos chegar em mais uma à tarde com a Torá. E hoje, pela graça bendita de Hashem, nós estamos na nossa terceira aliá, terceiro dia da semana, terceira chamada à tarde com a Torá, para podermos ler, ouvir, podermos estudar e aprendermos os ricos conselhos que o Eterno nos dá através da Torá. Hoje, sem sombra de dúvidas, na nossa terceira aliá, temos ricas lições para podermos aprender. Mas hoje o tema central chama-se olhos. Olhos, os nossos belos olhos. O que será que nós vamos ter aí que aprender a respeito dos nossos olhos com relação àquilo que Iakov faz nesta tarde, neste tempo lá atrás, com referência às bênçãos que ele faz para com Yosef e os seus dois filhos, Menash e Efraim. Olhos, como diz o antigo ditado, né? Olhos, para que te quero? Então essa é uma boa pergunta, né? Podemos usar o nosso famoso ditado antigo, né? Ditado popular. Olhos, para que te quero? Para que você quer os seus olhos? Vamos à nossa gota de sabedoria de hoje, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ok? A nossa primeira gota de sabedoria, na tarde de hoje, diz assim: a cada momento, toda atividade humana é uma oportunidade de conectar-se ao infinito. Todo ato pode ser uma elevação da alma, só a sua vontade pode atrapalhar, mas assim que desejar, você estará conectado. Ok? Donária Carmo, Shalom, Shalom, o que quer dizer aliá. Aliá é um programa que o Estado de Israel tem para aqueles que retornam ao Estado de Israel, para Israel. Então, os judeus do mundo inteiro estão fazendo aliá, estão retornando a Israel, né? Então, esse é aliá, retorno a Israel. Cada momento, toda atividade humana é uma oportunidade para conectar-se ao infinito. A conexão ao infinito é com Ein Sof, o infinito, o Todo-Poderoso. Outrora falamos aqui que a nossa alma divina, a partir do momento que se conecta com a centelha divina do Eterno que está em nós, essa conexão entre a nossa alma divina e a centelha divina do Eterno, isso nos leva a uma conexão ao infinito. Vamos dizer assim, no sentido científico, futurístico, né? Que nem um filme de ficção científica para entendermos, né? Conectar-se ao infinito é como se você pudesse realmente sair dessa dimensão e ir para uma dimensão além da sua mente, das suas possibilidades, ir além, muito além. Conectar-se ao infinito é simplesmente você sair deste momento em que você está e ir além do infinito, ao trono do Todo-Poderoso e conectar-se com Hashem. A conexão com o infinito, com o Todo-Poderoso, é algo que ele nos concede diariamente, a todo momento, a qualquer hora. Depende simplesmente de você desejar
conectar-se com o infinito. Então você, sem sombra de dúvidas, sofre no mundo espiritual esse teletransporte. Você sai deste mundo inferior, baixo, e você é transportado além do universo, diante do trono soberano do Todo-Poderoso. Você pode fazer isso todos os dias, principalmente quando você faz as preces diárias, quando você faz o Shema 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, quando você cumpre uma mitzvah, um mandamento, um preceito divino das 7 leis de Noah. Então você tem condições de o fazer, e realmente o Eterno, Ele nos concede essa graça de podermos realmente termos essa conexão com o infinito, ou seja, uma conexão com En Sof, o Todo-Poderoso, aquele que somente Ele é, o infinito. Então quando o Rebbe vem e nos fala nessa gota de sabedoria, que cada momento, toda e qualquer atividade humana é uma oportunidade de conectar-se ao infinito, não é algo impossível. Às vezes você pode pensar, mas como conectar-se ao infinito? Todo ato pode ser uma elevação da alma. Então todo ato, toda atitude, toda palavra, todo pensamento, você pode ter essa elevação ao infinito, com o Eterno Todo-Poderoso. A única coisa que pode atrapalhar essa conexão chama-se a sua vontade. Se você quer ou não se conectar com o infinito. Então, por isso, sem sombra de dúvidas, é muito bom podermos aceitar o desafio e podermos estar aí com a graça bendita de Hashem, nos conectando com o infinito. Amém? Malu, lá da cidade do Distrito Federal, né? De Sebastião, do Distrito Federal. Cheguei, pessoal, shalom, saudades. Amém, bom retorno, e que juntos possamos aí estarmos aí em conexão com a tarde com a Torá. Baruch Hashem por isso daí, né? A nossa terceira aliá de hoje está no capítulo 48, verso 17, e nós vamos até o verso 22. Então a nossa terceira aliá, capítulo 48 de Gênesis, e a nossa terceira chamada nos faz irmos do verso 17 até o verso 22. Nós estamos aqui, continuando a aliá de ontem, nós estamos aqui naquele encontro em que Yosef leva os seus 2 filhos para que o seu pai Yaakov venha abençoá-los. É um momento em que Yaakov, ele pede para que Yosef, ele realmente venha jurar para que ele seja enterrado após a sua morte, obviamente, na gruta de Marpelá, em Canaã, na Terra Santa, na Terra Prometida. E logo em seguida, né, temos aí os 2 filhos de Yosef, que Yaakov pede para que eles se aproximem, para que ele possa fazer uma bênção sobre eles. Então vamos nessa terceira leitura, vamos ver o que acontece, e vamos ver qual é a ligação, né, que a nossa aliá de hoje tem com respeito aos nossos olhos, né? Nossos olhos, para que te quero, meus olhos? Serve para alguma coisa, não serve? Então vamos ver para o que deve servir. Então vamos lá, com comentários de Rashi, a nossa terceira aliá. Quando viu que seu pai havia colocado a mão direita sobre a cabeça de Efraim, Yosef ficou descontente, de modo que ele levantou a mão de seu pai, a fim de movê-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Menashe. E Yosef disse a seu pai: assim não, meu pai,
pois este é o primogênito, põe tua mão direita sobre a sua cabeça. Seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei que ele é o primogênito, ele também se tornará uma nação, e ele também atingirá a grandeza por meio de seus descendentes, mais especificamente Gideão, que obterá vitória militar, apesar de sua grande inferioridade numérica. Porém, seu irmão mais novo será maior do que ele, pois o seu descendente, Yehoshua, Josué, liderará nosso povo na conquista da terra prometida e lhe transmitirá os ensinamentos da Torá. E o renome deste seu descendente, Yehoshua, Josué, se espalhará e encherá todas as nações do mundo, quando ele fizer parar o sol. Naquele dia, ele os abençoou e disse: com vossos nomes, o povo de Israel invocará bênçãos de Deus para seus filhos, dizendo: que Deus te faça como Efraim e Menache, mencionando o nome de Efraim antes do de Menache, referindo-se primeiro a Efraim. Iacov deu-lhe precedência sobre Menache em todas as enumerações das tribos e na ordem de marcha das tribos. Israel então disse a Iosef: estou prestes a morrer, mas Deus estará convosco e vos levará de volta à terra de vossos pais. Além disso, em consideração a teus esforços para sepultar-me, eu dou a ti também um local designado especificamente para jazigo, na cidade de Shechem, sendo a herança desta terra uma porção a mais do que receberás em paridade com os teus irmãos, que conquistei aos amoritas com minha espada e meu arco. Amém? Aqui nós encerramos a nossa terceira aliá. Vamos a alguns comentários, né? Então, quando Iacov ele coloca a sua mão direita, que é a mão direita é a bênção, é a mão que é usada para abençoar o primogênito. Portanto, a mão direita é a mão principal para trazer a bênção. Sendo que Iosef coloca Menache de frente com a mão direita de seu pai Iacov, e Efraim ele é colocado na mão esquerda de seu pai, para que ele possa com a mão direita abençoar Menache e a mão esquerda abençoar Efraim. Só que no momento em que ele vai realmente abençoar, então a mão direita não vai para a cabeça de Menache, ela vai para a cabeça de Efraim, que está à sua esquerda. E a sua mão esquerda, que é a bênção secular ou secundária, ela vai para a cabeça de Menache. Então ele cruza os braços para fazer a bênção. E quando Iosef ele percebe isso, ele procura corrigir o seu pai nesse sentido. Mas aí Iacov responde para ele: eu sei, meu filho, Menache ele também será uma grande nação, ele terá sua grandeza, e um dos seus descendentes, Gideão, ele vai obter grande vitória militar, né, com referência à sua luta, à sua batalha, à sua guerra, que ele vai travar ali, principalmente com os filisteus, que está lá registrado lá no capítulo 7 de Juízes, né, do livro de Juízes. E então, em seguida, Iacov diz: mas os descendentes de Efraim, principalmente Josué e Yehoshua, ele será aquele que vai conduzir o nosso povo na conquista da terra prometida. Então o seu feito será maior e ele será muito mais ainda honrado, principalmente no dia da batalha, quando ele fará o sol parar, para que ele possa terminar a batalha contra os seus inimigos e assim conquistar plenamente a terra prometida. Certo? Essa passagem de Josué está no livro que leva o seu nome,
e lá no capítulo 10, principalmente com referência a esta realidade. Então, dessa forma, Jacob ele vai e abençoa Efraim e Menache. Então, quando ele abençoa, ele fala que com os vossos nomes o povo de Israel invocará bênçãos de Deus para os seus filhos. Ou seja, desde então, os pais eles passaram a abençoar os seus filhos, né? Os pais, no sentido exato da palavra, o varão, o pai, o cabeça da família. Ele passa então a abençoar os filhos, os seus meninos, né? A partir de então, que Deus te faça como Efraim e Menache. E ele menciona Efraim primeiro, justamente porque vem essa preferência ou precedência sobre Menache. E desde então, os filhos são abençoados dessa forma no meio do povo judeu. Ainda vamos comentar um pouquinho mais sobre isso daí, daqui a pouco, com outros comentários aqui dos nossos sábios, ok? Para Yosef, ele diz que ele vai herdar um jazigo na terra de Shehem, né? Logo após Shimon e Levi mataram os varões, né, de Shehem, por causa da abominação que eles cometeram contra Diná, sua irmã, e Jacob ele conquista então completamente Shehem e passa a ser um direito legal para com a sua descendência. Então, o jazigo de Yosef vai para a cidade de Shehem, ok? Na aliá de ontem, somando com essa aliá de hoje, nós temos aqui algumas coisas fundamentais para nós podermos pensar com mais detalhes e pensarmos mais profundamente sobre essa realidade e o que isso tem, sem sombra de dúvidas, a ver conosco. Na aliá de ontem nós vimos que Jacob estava com um problema de cegueira e ele não conseguiu discernir naquele momento aqueles dois vultos que estavam diante dele, quem eram eles. Então ele pergunta a Yosef, quem são eles? E Yosef diz, são os meus filhos, Menache e Efraim. E aí Jacob fala, aproxima-os para que eu possa abençoá-los. Então Yosef coloca os seus dois filhos próximos do seu pai, e dessa forma então Jacob ele abraça os seus netos, beija-os e aí ele se prepara para abençoá-los. Primeiramente ele abençoa Yosef dizendo que ele seja prolífico como os peixes, né? É interessante nós observarmos esse detalhe, como os peixes. Nós precisamos entender por que Jacob ele disse para que Yosef e os seus descendentes venham ser prolíficos e como os peixes, se multiplicar como os peixes. Entendendo os peixes ficam sob as águas. Portanto, quem está externamente não consegue ver a vida diária dos peixes e nem como eles vão se reproduzindo constantemente sob as águas. Dessa forma, Jacob estava dizendo que a descendência de Yosef, né, lembrando que Yosef está ali dentro daquelas famosas 10 tribos perdidas, né? A sua descendência, que sejam prolíficos como os peixes, que venham se proliferar, se multiplicar como os peixes. Significa que vocês sejam ocultos, né? Venham ser prolíficos, se multipliquem, né? Longe das vistas daqueles que têm olhos de inveja, olho gordo, que não quer o seu bem, que não quer que você seja próspero, saudável e etc. e tal. Dentro dessa ótica, nós vemos aí que à medida que as 10 tribos foram para o seu grande exílio, dispersos, né, nos quadrantes da terra,
eles se tornaram assimilados, eles se assimilaram com as nações. E de uma certa forma, os judeus que assim o fizeram perderam a sua identidade, perderam as suas raízes. Então por isso, por exemplo, nós vemos hoje no Brasil muita gente falando assim: eu acho que eu tenho descendência judaica, eu acho que eu tenho descendência judaica, né? E já está provado historicamente, cientificamente, que uma grande parte da população brasileira é descendente de judeus, principalmente por causa da grande perseguição que veio ali nos idos anos 1469, por aí, antes do famoso descobrimento do Brasil em 1500, né? O Nordeste do Brasil já havia judeus que fugiram da Inquisição espanhola e portuguesa, certo? Quem permaneceu na Espanha, em Portugal, ou foram mortos, ou tiveram a sua conversão forçada para o cristianismo e passaram a ser chamados de cristãos novos, né? E aqueles que conseguiram fugir, né, segundo os historiadores, Colombo passou aqui pelo nordeste do nosso Brasil, e ali dezenas e centenas de judeus desembarcaram e habitaram o nordeste do Brasil. E, portanto, né, tem gente que fala aí, pô, judeu baiano, por exemplo. Tem alguns que falam de forma pejorativa, mas para o judeu baiano é motivo de orgulho. Além de ser baiano, é descendente de judeu. É um orgulho isso, certo? Porque antes de chegarem os famosos portugueses, os nossos ascendentes já estavam ali no Nordeste, certo? Então, dessa forma aí, segundo a história, né, Colombo passou por aqui e no Nordeste desembarcou centenas de judeus que ali estiveram. E também a própria história do Brasil conta que no Nordeste haviam holandeses. Até depois que, entre aspas, né, Portugal descobriu o Brasil, né, foi na época da história aí que Portugal passou a rasteira na Espanha, né, com o famoso Tratado de Tordesilhas, né, e passou a rasteira na Espanha e acabou pegando aqui o Brasil para eles, né. Dessa forma aí, mais para frente nós vemos aí a história do Brasil contando que os portugueses foram para o Nordeste e tiveram a guerra contra os holandeses, expulsando os holandeses, né, lá no Nordeste, né. Mas na realidade ali haviam judeus e holandeses, né, e uma boa parte de judeus acabou se assimilando com os holandeses e teve muitos judeus e judias que acabaram casando com holandeses, né. Dentro dessa própria ótica aí, os meus avós, os pais né, da minha mãe, que são lá de Maceió, Alagoas, têm uma ascendência nessa mistura judaica e holandesa, né? Mas como nós queremos chegar no ponto das pessoas terem perdido a sua identidade, as suas raízes, é a mesma coisa que aconteceu com os nossos antepassados, né? No caso específico, os nossos avós, né? Por parte do meu pai, nós tivemos aí, né, a nossa avó, que veio da Espanha com 4 anos de idade, por causa da Inquisição. No futuro dele, ele acabou encontrando, né, uma espanhola que também, por meios diferentes, veio para o Brasil também com 4 anos, que acabou aí fugindo da Inquisição, depois casaram, etc. e tal. Dessa forma aí, queremos falar sobre assimilação. Acabaram, de uma certa forma, cobertos pelas águas das nações e, infelizmente, a sua grande parte acabou perdendo a sua identidade, as suas raízes, né? Para nós, o importante agora não é exatamente provar por A e mais B se eu sou ou não sou descendente de judeus. O mais importante para agora nós é estarmos realmente no monoteísmo
ombro a ombro com os judeus, fazendo a disseminação da unidade e da unicidade do Todo-Poderoso, único Deus, que não nasceu e nem morreu, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo. Ok? Nos dias da redenção de Mashiach, aí serão colocados os pingos nos is, né? De cada cidadão. Então essa questão aí é importante nós deixarmos, principalmente por conta de Mashiach, certo? Porque o tempo nosso é curto, e o tempo nosso para não-judeus, mesmo que tenhamos, né, essas histórias, essas dúvidas, o importante para nós é estarmos cada vez mais arraigados no nosso compromisso de preparar o mundo para ser o lar de Deus. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Ok? Voltando à história de Yosef e a bênção de Yaakov, ele veio com essa bênção dizer que é importante estarmos realmente, né, especificamente para Yosef, ser prolífico como os peixes. Ou seja, que a sua vida seja modesta e que possa, né, a sua descendência se proliferar, se multiplicar, sem chamar a atenção de ninguém. Por isso que é importante que as pessoas aprendam a serem modestas, para não ficar chamando a atenção dos outros, né? Por exemplo, você tem condições de comprar um excelente carro, um carrão de luxo. A sabedoria judaica diz: seja como os peixes. Evite o olho da inveja, evite o olho gordo contra você. Em vez de você comprar um carrão de luxo, compre um bom carro. Seja modesto. Não fique aí estendendo aos olhos dos outros aquilo que você tem. Quais são os seus planos? Quais são as suas metas? Justamente para impedir os olhos de inveja, o olho gordo, contra você. Porque isso acaba tornando-se um grande obstáculo para você avançar. Então você vai ter que lutar muito para poder avançar. Então é importante nós estarmos no nosso dia a dia procurando uma vida modesta, sem chamar a atenção, mesmo que você tenha boas ou grandes posses. Seja modesto e sempre terás a bênção do Eterno e o seu andar vai ser mais rápido. Porque os olhos de inveja e o olho gordo, eles se tornam obstáculos no seu caminhar. Era isso que Yaakov estava ali abençoando a Yosef, certo? Ainda tem mais coisas sobre o olho, ainda não chegamos na parte principal. E temos uma história hoje, com H maiúsculo para contar, ok? Então dessa forma, Yaakov passa então a abençoar a Efraim e a Menashe, certo? E dessa forma o que acontece? Yosef tenta corrigir, mas Yaakov diz que o que ele está fazendo é o certo e é o correto. Dessa forma, mais uma vez, nós podemos observar, quando Deus escolhe alguém, não tem substituto para ele, não. Lembra do profeta Jonas e Yoná? Deus lhe conferiu a Jonas e Yoná uma missão. Ele se recusou. Ele se colocou no caminho oposto ao que ele tinha que ir, a cidade de Nínive. Tomou lá o navio e foi por rumo oposto, ao contrário, totalmente ao contrário, para onde ele deveria ir. Mas Deus simplesmente poderia falar: bom, Jonas recusou.
Então, se você, Ioná, recusou a missão, eu vou pegar outro. E vou enviar outro no teu lugar. Mas Deus não mudou o seu plano. Ele deu uma missão a Ioná. Você precisa ir à cidade de Nínive. Até que veio uma grande tempestade. O barco estava para naufragar. E o capitão e os seus comandados, ele mandou cada um procurar o seu Deus e pedir aí o que está acontecendo. Cada um peça para o seu Deus para aplacar a ira do mar. Mas não adiantava nada. Mas aí encontraram Jonas dormindo. Aí o capitão e os seus comandados acordam. O que é isso que você está fazendo? Estamos para naufragar e você ir dormindo? O que está acontecendo? Cada um está buscando o seu Deus para que o mar, a sua ira, seja aplacada. Procure o teu Deus. Quem é o teu Deus? Aí Ioná contou então a história. A única forma de vocês fazerem o mar se acalmar é me pegar e jogar no mar. Porque eu desobedeci ao meu Deus, o Deus do universo, o único Deus. Então a população do navio pegou e jogou ao mar. E aí o mar se acalmou e o navio continuou a sua viagem. Né? O foco aqui é a missão. Então, Deus não mudou a missão não mandou, melhor dizendo, um substituto para Ioná. É você que foi dada a missão, precisa cumprir. Portanto, você pode estar fugindo da sua missão, mas Deus te deu essa missão. E no caso específico para nós não judeus, mesmo que tenhamos aí algumas dúvidas ou algumas certezas da nossa ascendência, se é ou não judaica, no momento não importa isso. O que importa no momento é qual a missão que Deus me deu, qual é a missão que Deus me confiou. E é isso que eu tenho que me aplicar. É para isso que os meus olhos precisam olhar, se dirigir e passar a ser a minha meta, o meu objetivo, o meu foco. É nesse sentido que nós precisamos focar. Qual é a missão que Ele me deu? Qual é a missão que eu preciso focar? De uma forma geral, nós estamos imbuídos de uma mesma missão: transformar o mundo em ser o lar de Deus. Através do quê? Anunciando a unidade e a unicidade do único e o verdadeiro Deus que estão nos 5 primeiros livros da Bíblia. O único Criador. Esse é o nosso foco supremo. Supremo. Só que dentro desse foco supremo, cada um tem algumas coisas diferentes a realizar, além de ajudar a transformar o mundo em ser o lar de Deus. Esse algo a mais, cada um segundo a sua realidade, precisa descobrir e somar ao foco supremo e seguir em frente. Às vezes, alguém tem aí, né, a graça divina de ser um verdadeiro socorrista. Está sempre pronto a socorrer alguém. Corre para cá, corre para lá, fulano está precisando de ajuda, corre lá para ajudar, e assim sucessivamente. Tem outros que têm a graça bendita do Eterno de ter muitas posses, de poder socorrer com a sua tzedakah, aqui, ali e acolá. Tem outros que têm realmente aquela visão de ser o famoso ombro amigo, de poder dispor o seu ombro amigo para que o seu irmão venha, chore as suas mágoas, as suas angústias, as suas aflições,
Ou seja, para que você possa dar a ele a graça bendita de poder desabafar. E você, com amor e compreensão, com paciência, ouve, deixa o choro passar e fala palavras apropriadas para aquele momento. Então, há diversidades de ingredientes a mais nessa história, nessa situação. Você precisa descobrir qual é a tua e se dedicar a ela. Se dedicar a ela. Certo? Então, isso é importante. E por isso nós precisamos cada vez mais estarmos focados nesta realidade. Ok? E isso tem tudo a ver com os nossos olhos. Eu preciso olhar, eu preciso ver, eu preciso enxergar, discernir esta e aquela situação, para que eu possa fazer, como diz a nossa gota de sabedoria de hoje, para que eu possa me conectar com o infinito e seguir a minha jornada, para cumprir a minha missão suprema e mais as missões auxiliares que o Eterno vai concedendo a cada um de nós. Por isso, os nossos sábios dizem que os olhos têm importância. E a importância dos olhos é exatamente para onde você dirige os teus olhos. E é importante nós realmente sabermos para onde os meus olhos estão se dirigindo. Então, quando Yosef trouxe seus 2 filhos para que seu pai Yaakov os abençoasse, a Torá nos diz: Vene Israel kavedu mizoken lo yuchal liroti vayagesh otam elavi vaishach lachem vaichabek lachem. Ou seja, e os olhos de Israel, Jacó, se cansaram com a velhice e não podiam ver. E Yosef fez chegar os seus 2 filhos, Efraim e Menashe, a ele, a Jacó, e ele os beijou e abraçou-os. Segundo esse versículo, um dos grandes comentaristas que nós temos aí, clássicos da Torá, Esforno, ele diz o seguinte: Yaakov não podia ver nitidamente e foi necessário que eles se aproximassem. Yaakov não podia ver nitidamente porque ele estava com seus olhos fracos, doentes, cansados. Isso porque Yaakov não conseguia fazer com que a berachá, a bênção, recaísse sobre seus netos, mesmo que quisesse, sem vê-los nitidamente. Ele precisava ver os seus netos para poder fazer a bênção. Segundo o Talmud, em Sotá 8a, consta a seguinte passagem em nome de Rava. O Yetzer Hará somente domina aquilo que os olhos veem. Vemos, portanto, que para nos protegermos do mau instinto, é necessário protegermos nossa visão. Então vejam bem, Yaakov não podia abençoar os seus netos sem poder vê-los nitidamente. Eles se aproximaram, ele abraçou, beijou, e viu de fato que eram seus netos. E ele fez a berachá, a bênção. Segundo o Talmud, Sotá 8a, nos fala de forma clara, segundo os nossos sábios, que o Yetzer Hará, ou seja, o mau instinto ou a inclinação para o mal, somente domina aquilo que os olhos veem. Aquilo que os olhos veem. É dessa forma que o Yetzer Hará se manifesta e domina. A pergunta é: os teus olhos estão olhando para onde? Para onde estão os teus olhos? Qual é o foco dos teus olhos?
com essa dita cuja de pandemia, qual foi a ordem que foi dada aos povos? Fique em casa. Uma das grandes emissoras que existe por aí, a sua audiência estava indo cada vez mais para o buraco. Com a pandemia, a audiência subiu. Por que será? A grande ordem que foi dada fez com que os olhos das pessoas caíssem na armadilha chamada Yetzer Hara, a inclinação para o mal ou o mau instinto. A adversidade, aquilo que se abate sobre o mundo, que nós conhecemos como catástrofe, tragédias, e mesmo o termo que pode ser usado aí da pandemia, o objetivo destas coisas não é separar pessoas, não é fazer com que as pessoas se tornem mais rudes, nervosas, obstinadas, que se tornem pessoas más. É o contrário. É para que nós vejamos o quanto somos pequenos, o quanto que somos fracos, como que a nossa vida é de fato um sopro. E as coisas vão embora rapidamente. Por isso que os sábios falam que o que aconteceu um minuto atrás não é de... O nosso Rebbe nos confirma essa realidade nas nossas gotas de sabedoria dessa semana. O que aconteceu um minuto atrás é irrelevante. Passou. O que está contando diante de Deus é o momento que você está vivendo. É o fato de agora, o que você está vivendo. E o amanhã pertence àquele. Somente ele sabe do amanhã. Então, na realidade, essas tragédias, catástrofes, pandemias, seja o nome que se dê por aí, é para fazer com que nos tornemos mais humanos e mais dependentes de Deus. E mais dependentes de Deus. Que as pessoas se unam para que o verdadeiro valor de ser humano é muito importante. Por isso, amados, tudo aquilo que causa divisão é do mal. Porque Deus quer a unidade, como Ele é. Deus quer que nós nos tornemos unidos como um organismo, assim como é Israel perante Ele. E nós, não judeus, que estamos na nossa jornada de Benei Noach, nós precisamos estar seguindo esse exemplo dos nossos irmãos mais velhos, os judeus, os primogênitos, para que nós também, como Benei Noach, nos tornamos uma unidade em Deus, com Deus. Então, tudo isso é para que nós possamos nos tornarmos pessoas melhores, mais humanas e mais tementes a Deus. E esse temor significa respeito, reverência para com o único Deus, o único Criador, o único Salvador. Então, para onde os nossos olhos estão focados? É importante nós sabermos a resposta. É importante nós sabermos, à luz da Torá, aonde os nossos olhos
estão focados. Seguindo, no Yalkut Shimoni 161, os nossos sábios dizem assim, com referência à bênção de Yaakov que deu a Yosef: filho frutífero será Yosef, filho frutífero junto à fonte. Moças andaram sobre a muralha para vê-lo. As moças do Egito, filhas de reis, queriam ver Yosef, pois o seu aspecto era belo, e ele, por sua vez, sequer olhou para uma delas. Portanto, ele teve o mérito de herdar os dois mundos, Olam Hazé e Olam Rabá. Olam Hazé, o mundo este que nós habitamos. Olam Rabá, o mundo vindouro que virá. Ele teve o mérito de poder realmente herdar os dois mundos. A respeito dessa mitzvah, nossos sábios contam a história de um grande sábio do Talmud, o Rabi Matia ben Harash. Esta é uma das histórias dos nossos sábios. Preste atenção. O que estiver te desviando a tua atenção nesse momento, cesse e preste atenção nessa história. Ela é importante, está ligado aos nossos olhos. Uma grande lição nós temos aqui, como tratar com os nossos olhos. Enquanto estivermos comentando a respeito dessa história, não tire conclusões até o seu final. Ouça, pense. Um grande sábio do Talmud, Rabi Matia ben Harash, quando estava sentado no Beit Midrash, na casa de estudos, ocupado com o estudo de Torá, seu rosto resplandecia como o sol e sua fisionomia se assemelhava à dos anjos. Durante sua vida, não tinha olhado para nenhuma mulher. Numa oportunidade, então, o Satã, o anjo mau, invejou e disse: como é possível um homem como este nunca ter pecado? E perguntou então ao Criador. Então ele disse, o adversário do ser humano: Ribono shel olam, Rabi Matia ben Harash, Mahu lenecha. Mestre do universo, como é visto perante ti o Rabi Matia? E então o Eterno respondeu: Tzadik Gamur Hu, um justo completo. Então, disse Satã, então dê-me licença para incitá-lo ao pecado. Mas o Eterno disse: nada adiantaria você tentar alguma coisa contra ele. Mesmo assim, o adversário, Satã, insistiu, e o Criador então o autorizou. Então Satã, num belo dia, ele aparece diante de Rabi Matia como uma linda mulher, esplendorosa mulher. Como as mulheres semelhantes dos tempos de Naamã, a irmã de Tuval Caine, lá no princípio da criação. As mulheres mais belas, mais lindas que tinham no princípio da criação. Que não existe mais. Por mais que tenha alguma bela mulher por aí, por mais bela que ela seja, ainda é pequena sua beleza diante dessas mulheres no princípio da criação, ok? Rabi Matia virou o rosto e esta apareceu-lhe novamente do lado esquerdo. Virou-se então para o lado direito e assim aconteceu sucessivamente. Ele virava o seu rosto para a esquerda, ela aparecia, virava para a direita, ela aparecia, virava para a esquerda, ela aparecia. Então, ele, o Tzadik, ele chamou um de seus discípulos e pediu-lhe que lhe trouxesse um prego e fogo. E quando ele recebeu o seu pedido, ele então esquentou o prego no fogo
imediatamente enfiou nos seus 2 olhos e ficou cego. Quando Satã viu tal atitude, ele estremeceu, suas pernas perderam a força e ele caiu para trás. Nesse momento, Deus chamou o anjo Rafael, que é o anjo da cura, e ordenou-lhe que fosse curar Rabi Matia ben Harash. E quando o anjo foi curá-lo, Rabi Matia perguntou-lhe quem era. E o anjo lhe respondeu que era Rafael e que fora enviado por Deus para curar os seus olhos. Mas Rabi Matia pediu que deixasse como está. O que passou, passou. E o anjo retorna à presença do Criador, relata os fatos, e ele envia o anjo de volta a Rafael e diz a Rafael para dar o seguinte recado ao Rabi Matia. E então o anjo diz ao Rabi Matia: o Criador disse que é fiador de que o Yetzer Hará, a inclinação para o mal, não voltará a incomodá-lo. E então Rabi Matia aceita e imediatamente o anjo Rafael cura-o. Continue pensando. Ainda não é para tirar conclusões. Desse relato, os nossos sábios aprenderam que não há possibilidade de que o Yetzer Hará, a inclinação para o mal, tenha poder sobre uma pessoa que saiba controlar sua visão e contém-se em não olhar as mulheres, principalmente a esposa do próximo. Caso específico, lição específica, certo? Ou seja, é impossível que o Yetzer Hará exerça poder sobre quem quer que seja que tenha o poder de saber controlar sua visão e contém-se em olhar para as mulheres, principalmente para as casadas. O olhar, aonde está focado o teu olhar? É importante você saber a sua resposta. É importante. Às vezes alguém pode dizer assim: não, eu sei para onde estou olhando. Por exemplo, é um exemplo, ok? A televisão minha em casa, ela tem o controle remoto, eu troco de canal. Na hora que aparece uma coisa imprópria, eu troco de canal. Vou para o outro canal. Aí se aparece alguma coisa lá, eu vou para outro canal. Aí se aparece outra coisa lá, eu vou para outro canal. Você vai ficar a vida inteira mudando de canal? Por que será que você vai passar a vida inteira mudando de canal? Porque não tem nada que presta? Você precisa saber a resposta. E você precisa tomar a decisão. O Rabi Matia ben Harash, um grande sábio do Talmud, ele estava ali no Beit Midrash, casa de estudos de Torá, e se dedicou plenamente a isso. Grandes e maravilhosas sabedorias nós aprendemos através da Torá, graças ao Rabi Matia ben Harash, como tantos outros que se dedicaram aos profundos estudos da Torá. E os seus olhos estavam onde? Trocando de canal? Não. Os olhos deles estavam focados na Torá. Estavam focados na Torá. No caso específico do nosso Rabi Matia ben Harash, o próprio adversário, Satã, o invejou. E como pode um homem desse nunca ter pecado? Não, está errado. Isso te lembra alguma coisa nos dias atuais? O errado está certo e o certo está errado.
Pode ver, tudo aquilo que é certo, as pessoas ficam falando, está errado. Quando alguém faz alguma coisa certa, vem imediatamente uma boa leva de pessoas dizendo, está errado. Nós estamos vivendo dias assim, o errado está certo, o certo está errado. Onde estão os teus olhos? Onde está o foco dos teus olhos? Qual é a tua atitude? Qual é a tua decisão? O Rabi Matia Ben Harashi, ele tomou uma decisão extrema. Cada um tem uma realidade. Obviamente, nós não podemos seguir o exemplo do Rabi. Senão todo mundo já estava cego, não é verdade? Mas cada um tem a sua realidade. Tem como você ficar cego para a inclinação do mal? Depende da sua decisão. Depende de como que você se autodomina. Porque é impossível que o Yetzer Hará venha dominar alguém se essa pessoa sabe controlar a sua visão. Entendeu? Continuando, mais um exemplo, nós podemos aqui falar sobre Adão e Eva, certo? O que aconteceu nos dias de Rava? Ela teve um mau diálogo com a serpente, mas o que chama a atenção, que lá em Bereshit capítulo 3, o que chama a atenção para nós dentro da nossa lição de hoje, é exatamente os olhos. Focados nisso, então nós temos lá a passagem que fala que a mulher viu, ela olhou e viu que o fruto era bom para se comer e desejável para os olhos. Ela viu, desejou, porque era agradável aos olhos. Um exemplo simples para isso daí sobre o controle e o descontrole da visão, ou seja, você muda o canal, e muda o canal, e muda o canal, e muda o canal, e continua a mesma balela. Então, um exemplo simples para entendermos o muda canal, que não resolve nada, mas o que resolve é a decisão. Qual decisão? Saber controlar a visão. Por exemplo, uma coisa simples de tudo, que praticamente, acho que quase todos já passaram por isso daí, sem sombra de dúvidas. Um exemplo simples. Para quem gosta de doce, como eu. Chega numa padaria, olha a vitrine e olha doces de todos os, como diz assim, de todos os gostos, de todas as visões. E normalmente você procura aquele que mais lhe chama a atenção pelos seus olhos. Aquilo é desejável para se comer. É desejável para se comer. Então nós pegamos e decidimos e escolhemos aquele melhor doce, aparentemente aos nossos olhos, aprazível aos nossos olhos. Compramos e vamos comer. Quando nós o comemos, o que acontece? 100% dos casos, 100% dos casos, ele não é tão gostoso como os meus olhos o viram. Você já percebeu isso? O mesmo acontece, por exemplo, a quem gosta de salgados. Ele chega lá na padaria, na lanchonete, seja onde que for, tem variedades de salgados lá. Ele olha para aquele que é mais aprazível aos seus olhos. Ele decide, compra, e na hora que ele experimenta, ele nunca é gostoso como os nossos olhos viram e desejaram. Então, por isso, os nossos sábios falam que não há possibilidade de que o Yetzer Hará
tenha poder sobre uma pessoa que saiba controlar a sua visão. Por isso que é importante nós termos consciência que nós temos, de fato, o nosso Yetzer Hará e Yetzer Tov. A boa inclinação e a má inclinação, né? Então isso é importante nós termos consciência disso para podermos estar trabalhando esse autocontrole dia a dia, momento a momento. Então, portanto, amados, que a nossa lição de hoje fundamental, né, baseados na bênção de Iácov, na nossa terceira aliá. Aonde estão os teus olhos? Qual é o foco dos teus olhos? Se você aprender corretamente a dominar a visão dos teus olhos, então o adversário ele não terá acesso algum à tua vida. Que saibamos, sem sombra de dúvidas, termos o autodomínio sobre a nossa visão, os nossos olhos, e que o nosso foco seja Torá e transformar esse mundo no lar de Deus. Que assim nós possamos fazer e nos prepararmos para a revelação de Mashiach, e que a revelação de Mashiach para a redenção final seja para breve, em nossos dias, seja para agora. Seja forte, seja luz, que os teus olhos brilhem o brilho da Torá. Até amanhã às 14 horas em A Tarde com a Torá. Shalom.